Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta. Eu tô de volta aqui para gravar o vídeo onde eu vou falar das leituras que eu fiz no mês de novembro. Foram 3 livros em novembro. O primeiro livro que eu li foi esse aqui, Quarto. Eu tomei conhecimento desse livro aqui através da Márcia. Ela me perguntou se eu tinha, eu falei que eu não tinha e não conhecia. Aí eu fui pesquisar na internet, eu li a sinopse, me interessei pela história e comprei de presente para ela. E aí ela leu e me emprestou, né? Presente bom é assim, né? Ele é da Verus Editora, tá? Bom, esse livro aqui ele foi best-seller do New York Times. Bom, quem escreveu esse livro foi Emma Donoghue. Ela é uma escritora jovem, ela tem 43 anos e ela é irlandesa. Mas ela acabou se tornando cidadã canadense desde 2004, que ela vive no Canadá com a sua companheira e 2 filhos. O pai dela era crítico literário, então ela acabou se interessando aí pela área e ela é PhD em inglês, formada pela Universidade de Cambridge, né? A tese dela foi sobre relações entre homens e mulheres nos romances do século XVIII. Em 1995, ela ganhou um prêmio por um livro dela chamado Rude. Não sei se tem esse livro aqui no Brasil, mas esse livro ele foi premiado com o Prêmio de Literatura Lésbica e Bissexual. Eu, quando li isso na internet, eu fiquei um pouco surpresa, porque eu particularmente não sabia que existia assim, essa divisão na literatura, né? Eu acho que é bobagem, você tem que classificar o livro como romance, como ficção, como não classificação, enfim, aquela classificação que você encontra na catalogação do livro, né? Porque quem vai ler um livro, geralmente antes lê a sinopse, vai ver do que se trata, e se a pessoa se interessar pela história, ela vai ler o livro independente do que o livro se trata, né? Independente do que seja. Mas não sei, eu acho que você dividir assim, parece que você está segregando o livro para um determinado público, então, sei lá, né? Bom, mas vamos falar aqui do Quarto. Esse livro aqui, ele é de 2010 e eu acho que ela escreveu baseado naquele episódio, não sei se vocês se lembram, aconteceu em 2008, que aquele maluco austríaco aprisionou a filha lá num porão e manteve ela durante 24 anos. Ele era engenheiro eletricista. Depois vou contar como foi a história, que essa história eu achei tenebrosa, eu não lembrava dos detalhes, mas eu fui pesquisando agora sobre o livro, eu acabei lendo a história, como foi que aconteceu. Bom, ele tinha uma filha e ele, desde que ela tinha seus 11 anos, ele abusava sexualmente dela. Quando ela fez 16 anos, ela resolveu fugir de casa, só que ele conseguiu pegar e prendeu ela no porão. Ele fechou um porão, lacrou, era hermeticamente fechado, não tinha, era isolado acusticamente, e ele manteve ela presa lá. Teve 7 filhos com ela lá dentro desse porão. Os 3 primeiros filhos acabaram sendo criados em cima, fora desse porão. Então ele fazia ela escrever bilhetes falando que ela tinha fugido, que não adianta tentar encontrar, que ela queria viver assim, sozinha, longe de todo mundo, e que estava mandando aquele filho para ser criado pela família, deixava como se tivesse sido abandonado ali na porta de casa. Isso foi feito com os 3 primeiros filhos. Depois ela teve mais 4 filhos, sendo que 2 eram gêmeos, um morreu no parto, ele acabou incinerando. Então 3 desses filhos, os 3 mais novos, foram criados lá dentro, nasceram e só saíram em 2008 quando foi descoberto. Um deles ficou doente, teve que ir ao hospital e os médicos começaram a estranhar que aquelas crianças, elas tinham uma linguagem muito pobre, elas tinham um problema muito grande de exposição à luz. Então assim, eu tenho curiosidade em saber como que foi a adaptação dessas crianças e dessa mãe que ficou 24 anos presa dentro de um porão, né? Ele depois ampliou o porão, ela pediu para ele ampliar o porão por causa do crescimento ali da família, mas antes era tipo 4 por 4 metros e ela acabou ajudando ele a ampliar para que ela tivesse uma mobilidade maior ali para dentro. Essa história eu acho assim,
aquelas coisas que você fala que não acredita que isso existe, né? Então ela se baseou nisso aqui, tá? O quarto, ele conta a história, o que eu vou falar aqui assim, não é spoiler, porque tá aqui na contracapa, na sinopse. É a história do Jack, que é um garoto de 5 anos, e sua mãe. Mãe com letra maiúscula, porque é assim que ele trata ela o tempo todo, porque o livro é narrado pelo Jack, tá? Em primeira pessoa. Então é muito interessante porque ele vai trazer ali a linguagem de uma criança de 5 anos e ele contando essa situação. Então o quarto é a única realidade que o Jack conhece, porque ele nasceu lá dentro, faz 7 anos que eles estão presos lá dentro. Então a mãe, ela criou um ambiente ali, ela cria uma fantasia para que ele não tenha outra ilusão de que existe um mundo lá fora, para ele não existe outra realidade. Então as coisas que tem lá no quarto, ele até trata tudo com letra maiúscula, porque são como se fossem pessoas para ele. Então tem o embaixo da cama, tem o guarda-roupa, tem a claraboia e o lá fora, né, que é uma coisa que para ele é como se não existisse. E além dessas companhias que ele tem de sua mãe, ele tem a televisão, que através da televisão ele toma conhecimento de algumas coisas, mas que na cabeça dele aquilo não existe, só existe dentro do aparelho da televisão. O mundo para ele realmente se restringe a esse quarto. E é muito interessante porque ele vai narrando a história sob a visão dele, né, a visão de uma criança de 5 anos, então o tempo todo você tem que ficar traduzindo, interpretando o que é aquilo que ele está dizendo, né. E é um livro, eu acredito que a autora, ela é mãe de 2 filhos, então ela narra assim a história descrevendo essa relação mãe-filho de uma maneira muito sensível. Então ela deve ser uma pessoa assim com um senso maternal, né, um sentimento de mãe muito grande, né, porque isso fica muito claro ali na história. Esse livro até me lembrou um pouco o A Estrada, né, do Cormac McCarthy, que fala assim da história ali, Cormac McCarthy, que fala a história do pai com seu filho vivendo aquela situação. Então o livro, eu acho que uma história me lembrou a outra. O quarto eu adorei, eu dei 4 estrelas para esse livro. É aquele livro que você fica agoniada, literalmente você sente falta de ar, porque é incrível e você não quer terminar de ler porque você precisa saber o que vai acontecer aquilo, né? E você não vê muito horizonte. O personagem que prendeu eles aqui não é o pai dela, não é parente, ele é chamado de o velho Nick, né? Então é um livro muito bom. Eu selecionei algumas frases aqui é como começa o livro. Hoje eu tenho 5 anos, tinha 4 ontem de noite quando fui dormir no guarda-roupa, com letra maiúscula. Mas quando acordei na cama, com letra maiúscula, no escuro, tinha mudado para 5, abracadabra. Antes disso eu tinha 3, depois 2, depois 1, depois 0. O menino é muito inteligente, é uma graça. Outra frase dele. O lá fora tem tudo. Agora, toda vez que eu penso numa coisa, como esquis ou fogos de artifício, ou ilhas, ou elevadores, ou ioiôs, tenho que lembrar que eles são reais, acontecem todos juntos de verdade no lá fora. Essa é uma das minhas frases preferidas. Meu pedaço favorito do lá fora é a janela. Toda vez ela é diferente. Então, sensacional esse livro, o quarto. Inclusive depois no site da autora tem um site oficial da autora, eu vou deixar aqui o link, em que ela se dispõe ali a responder perguntas, então ela dá a impressão de ser uma pessoa acessível, tá? Bom, a minha segunda leitura do mês de novembro foi, deixa eu pegar aqui que eu... esse aqui. Quando as Bruxas Viajam, do Terry Pratchett. Esse autor aqui, o Terry Pratchett, ele é inglês, ele atualmente está com 64 anos e ele começou a carreira dele como assessor de imprensa, quando em 1983 ele resolveu escreveu o primeiro livro dessa série aqui. Esse livro aqui faz parte de uma série chamada Discworld, ou O Mundo do Disco. O primeiro livro dessa série foi esse aqui,
comprei aqui um box. A Cor da Magia. Esse aqui é o primeiro, em 1983 foi lançado e fez um sucesso enorme. A partir daí, por causa do sucesso, ele abandonou a carreira dele de assessor de imprensa e foi se dedicar exclusivamente à literatura. Ele tem um estilo de humor assim muito inteligente, muito cáustico, né? Infelizmente, ele desde 2007 ele adquiriu uma forma precoce de Alzheimer, tá? Então acho que ele não escreve mais. Em 2010 ele gravou um documentário em que ele fala sobre morte assistida. Uma das frases dele, ele fala que escrever é a coisa mais divertida que pode se fazer sozinho. Na minha opinião, ler é a coisa mais divertida que se pode fazer sozinho. Então, esse aqui, A Cor da Magia, é o primeiro. Depois, Direitos Iguais, Rituais Iguais, A Luz Fantástica. Esses livros, eles não têm relação com o outro, eles podem ser lidos de maneira aleatória, mas eu acho que A Cor da Magia, que é o primeiro, ele tem que ser lido primeiro, porque ele vai falar como que é o mundo do disco, o Discworld. E tem alguns personagens daí que vão aparecer nos outros, né? Como, por exemplo, o Morte, né? Que é a morte, mas ele é homem, então é o Morte. E fala sobre o planeta, como que é o funcionamento daquele planeta, fala dos trolls, que estão na moda aí nos vlogs aí, né? Aparecem muito nos vlogs. Nesse livro eles também aparecem. Esse aqui, O Aprendiz de Morte, é um dos que eu mais gosto, tá? Nesse livro aqui, o Morte, que é a morte mesmo, tá cansada, já quer se aposentar e ela resolve colocar um substituto, que é o aprendiz. Só que aí ela arruma um garoto aí muito atrapalhado, que ele acaba no lugar dela fazendo um monte de atrapalhadas aí, e depois o Morte tem que consertar tudo que ele fez, tá? O Oitavo Mago, Estranhas Irmãs, eu vou separar esse aqui porque tem a ver com o livro que eu li. Pirâmides, Guardas, A Magia de Hollywood, em que ele faz uma sátira aí ao mundo hollywoodiano, as estrelas, aquele glamour. Todos estes eu li. Esse aqui eu ainda não li, tá? Tá escrito Fausto, riscado Eric embaixo, esse livro é bem fininho. E O Senhor da Foice. Essa série, ela fez muito sucesso. O Terry Pratchett, ele escreveu alguns livros em parceria com o Neil Gaiman, tá? Então, foi traduzida em quase 30 idiomas. Ao todo são 39 volumes, só que aqui no Brasil a gente só encontra 12. Só tem 12 que foram traduzidos aqui para o Brasil, tá? E nesse livro, nessa série Discworld, ele faz uma espécie de sátira aos livros de fantasia. Então ele satiriza autores ali como C.S. Lewis, Tolkien e livros de RPG. Quem lê inglês falam que é melhor ler inglês porque ele faz muito trocadilho, ele faz algumas referências que só quem lê na língua inglesa parece compreender isso, tá? Mas eu li em português, mesmo assim eu achei bastante engraçado, mas eu acho que às vezes esses trocadilhos acabam que não dá pra gente compreender, tá? Então, eu vou falar aqui desse que eu li esse mês, que é o Quando as Bruxas Viajam. Esse livro aqui, ele é o seguinte: esse livro Estranhas Irmãs são 3 bruxas que são irmãs, que é a Vovó Cera do Tempo, Margarete Alho e Gita Og. E elas são assim medonhas, de feias, mas elas são extremamente engraçadas. A Vovó Cera do Tempo é a líder, ela é uma bruxa que ela não gosta de usar magia, ela gosta de usar um negócio que ela chama de cabeçologia. A técnica que ela usa, que nada mais é do que você usar a inteligência. Então é impagável. Esse livro fez tanto sucesso que o Terry Pratchett fala que depois que ele escreveu esse aqui com essas personagens, o pessoal não deixou mais ele em paz, porque quando você vai escrever outro livro usando essas personagens, quando, e aí que ele lançou esse aqui, Quando as Bruxas Viajam. Esse livro aqui ele faz uma sátira aos contos de fada, né? Então, por exemplo, a história desse aqui é da Emberella. Lembra alguma coisa? A Emberella, ela está sendo forçada por uma fada madrinha a se casar com o príncipe. Ela não quer se casar e está obrigando ela a ter um final feliz se casando com esse príncipe. E as bruxas, elas vão correr em socorro da Emberella
para deter essa maldosa fada madrinha aí, tá? Então, quer dizer, é uma história, é um conto de fadas ao contrário. E o livro inteiro é recheado de referências a todas as histórias de aos contos de fada que eu me lembrei, né? O Chapeuzinho Vermelho, Gato de Botas, tem uma série que até zumbis tem nessa história. Então, assim, eu dou 5 estrelas, acho que para quase todos aqui eu dei 5 estrelas, porque são livros muito divertidos, muito inteligentes, um humor sagaz mesmo. É uma pena que esses livros são difíceis de achar e são bem caros, tá? A Conrad, que editou, parece que já estão esgotados, talvez se encontre aí pela estante virtual, né? Eu selecionei umas frases aqui. Bom, ela enterrou 3 maridos e ao menos 2 deles já haviam morrido. Desiderata enviara um bilhete pela velha mãe Dismas em que pedia para se ausentar, alegando que estava morta. A vidência permite manter um bom controle sobre seus compromissos sociais. Essa parte eu achei genial. Os Zen budistas são a seita religiosa mais rica do universo. Eles afirmam que o acúmulo de dinheiro é um grande mal e um peso para a alma. Portanto, apesar dos riscos para si, eles têm a desagradável obrigação de adquirir o máximo possível para reduzir o risco para as pessoas inocentes. Tia Og sorriu, mostrando os dentes. A senhora Gogol sorriu, levando vantagem no número de dentes, com uma diferença de 30. Então, nota 5 para quando as bruxas viajam. Bom, a minha terceira leitura do mês foi A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, né? Não vou falar da Clarice Lispector, ao invés disso eu vou indicar que vocês, vou deixar o link aqui do blog das meninas superpoderosas, aí que todo mundo conhece, que elas têm o blog 365 escritores, em que cada dia uma pessoa escreve um texto. O segundo texto quem escreveu foi a Juliana Gervason, do Batom de Clarice, e eu acho que vale a pena ler porque ela faz um breve relato da vida, né, um resumo da vida da Clarice Lispector, né? Então não vou falar muito, né? Bom, a Clarice Lispector, o que eu vou falar só é o seguinte, é uma pessoa assim, eu li a biografia dela em 2011, aquela biografia Clarice, escrita pelo Benjamin Moser, e é uma biografia boa de se ler, porque eu acho que a obra dela é importante você conhecer um pouco da vida dela, saber o momento em que ela estava passando para escrever cada livro, tá? Esse aqui dela eu só li A Hora da Estrela, eu gostei muito desse livro. Esse livro foi escrito em 70 e foi lançado em 77, que foi o ano que ela morreu. Mas esse é um livro um pouco diferente dos demais, por ser um livro que eu considero mais fácil de entender, uma história mais linear, com começo, meio e fim, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade para compreender os livros da Clarice Lispector, mas também eu não posso falar muito porque eu só li A Hora da Estrela, 2 livros de contos e uma seleção de crônicas que ela escrevia para jornal. Esse A Paixão Segundo GH, quando ele se passa num dia da vida da GH, que é que é uma artista plástica, e ela se vê de repente sozinha, sem a empregada que pediu demissão, e ela resolve naquele dia fazer faxina na casa, que ela chega à conclusão que é uma terapia aí que vai ajudar em muita coisa. E o primeiro lugar que ela vai é no quarto da empregada, e a partir daí ela se depara com uma barata. Então foi uma parte difícil de eu ler, porque eu simplesmente tenho pavor de barata. Inclusive o desenrolar ali, aquele tete a tete que ela tem da barata, o que ela acaba fazendo depois é uma coisa que você tem que ter um pouco de estômago forte aí para chegar até o final. Mas a questão é que aquele visualizar da barata fez com que a GH começasse a olhar para dentro de si e fizesse uma série de reflexões aí sobre o seu passado. Ela começou a voltar para o passado e começou a analisar alguma relação amorosa que ela teve, a sua relação com a mãe, a sua profissão. Então ela vai trazendo esse tipo de reflexão. Eu dei 2 estrelas para esse livro aqui, porque assim, eu acho que os livros da Clarice, eles me despertam um sentimento de angústia. Eu não sei, eu gosto de livro triste, mas esses livros dela, eles são carregados de uma carga assim de angústia, que parece que você fica, não é ela, a Clarice está sentindo isso.
Então acaba que não é uma leitura que me deixa bem quando eu termino, não me deixa feliz. Ele me deixa com um pouco desse sentimento aí de angústia mesmo, tá? Talvez até seja essa a intenção da Clarice Lispector, mas a verdade é que não é o tipo de leitura que me deixa bem. Pelo menos não nessa fase, não nesses momentos em que eu li até então. Uma coisa que eu tenho que assinalar também da biografia dela é que ela foi casada com um diplomata, viveu muito tempo fora, em vários países, e ela não gostava, ela gostava muito do Brasil. E a impressão que eu tenho é que os períodos em que ela passou fora daqui foram os períodos mais difíceis para ela. Inclusive o período que ela passou em Berna, que ela passou na Suíça, parece que ali a depressão dela aflorou, né? Então, para você ter uma ideia, ela em determinado período da vida dela, ela chegou a fazer análise e ela sugou tanto aquele psiquiatra, que é uma pessoa que está acostumada a lidar com todos os tipos de loucura, das mais variadas possíveis, com todos os tipos de angústias e de problemas, e chegou um determinado momento que ele não se negou a continuar atendendo a Clarice Lispector. Tamanho foi, ela sugou as energias dele que ele não conseguiu mais dar continuidade ao tratamento. Então, só para vocês terem ideia da pessoa que foi Clarice Lispector, né? Então, eu dei nota 2. Daqui a alguns anos eu pretendo ler algum outro livro dela, talvez Laços de Família, que todo mundo recomenda como sendo uma leitura que se deve iniciar. Mas é isso. Essas foram as minhas leituras de novembro. Acho que ficou um vídeo meio longo, acabei falando de outros livros também. Espero que gostem, comentem. E eu volto no próximo para falar das minhas leituras do mês de dezembro, tá bom? É isso.